E aí, você está preparado para viver coisas incríveis de Deus na sua vida? É? Você tem uma família muito especial, você tem uma vida muito especial, de você chegar lá na velhice, com saúde, com força, e as pessoas olharem e falarem assim, poxa, valeu a pena. E quando chegar lá bem velhinho, as pessoas falam, morreu de tanto viver. Como viveu bem? A Bíblia diz que o Senhor tem uma vida a nos oferecer que é abundante. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida de curso, não é uma vida de regras, somente regras. Fala de uma vida abundante. Eu acredito que você pode ter o melhor casamento, a melhor família, você pode ter um trabalho muito criativo, você pode ser um instrumento muito usado por Deus. É a minha neta que está louvando aí? Ela está benção agora, viu? Figura. Eu acredito. Mas eu tenho percebido que a gente está deixando alguém de fora que faz todo esse trabalho na nossa vida. E esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está agindo nos nossos dias, e a Bíblia diz que ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é coisa de Chico Xavier, com todo respeito, Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, porque ele tem sentimentos. Ele chora. Ele se entristece. Ele nos defende. E o Espírito Santo foi exatamente o que Deus nos deixou, o que Jesus nos deixou, para dizer assim, está aqui, ó. Eu curei, quando eu caminhei com vocês, o Espírito Santo cura agora. Eu restaurei as coisas, eu operei milagres, o Espírito Santo opera. Será que a gente não está um pouco pensando assim, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o último, ele é menor? Ele não é de tamanha importância como Deus? Isso nós chamamos de trindade. Uma única pessoa em 3 maneiras diferentes. Um único Deus que age de maneira diferente. Mas ele não é menor. Tanto que ele não é menor que a Bíblia fala assim, quem pecar contra o Pai tem perdão, quem pecar contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Será que para mudar o nosso caráter, será que para mudar a nossa vida, será que para fazer uma obra de poder na nossa cidade? Eu estou preparado para a igrejinha da IECUSP ser muito diferente de todas as igrejas aqui e a gente balançar a cidade de São Paulo. A gente só precisa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vá à nossa frente. Nós tivemos o privilégio de jantarmos com um casal. Ele é um psiquiatra que me ajuda, cuida da minha cabeça também. Chama Dr. Pedro Russo, lá de Recife, o nordestino. As minhas consultas com ele são online. E ele é um faixa marrom de jiu-jitsu. Ele já faz jiu-jitsu há 20 anos. E num campeonato de jiu-jitsu ele passou mal, né? Foi diagnosticado um tumorzinho na cabeça dele, estava fazendo muita força, e fizeram uma cirurgia e ele ficou cego. O Dr. Pedro não enxerga. Mas ele é uma figura assim que a gente, Silvinha e eu, nós estávamos aqui no caminho comentando. Ele com a esposa dele é uma pessoa maravilhosa, que o conheceu antes de ficar cego, e ela é apaixonada por ele. Eles vieram aqui, eu fiquei pensando se eu via num romance, eu fiquei com vontade de escrever um romance, porque falou que ele veio aqui testar um óculos 3D, alguma coisa assim, que era um teste, né? E ela escureceu o cabelo, ela se... sim. Aí ela mudou o cabelo, ela se preparou toda, porque tipo assim, se ele conseguir enxergar, eu quero que... Já tem 15 anos que ele não me vê, né? E
Não foi dessa vez, né? Mas ele é uma pessoa muito especial. E eles têm alguns códigos. E eles estavam contando para a gente, assim, porque a gente é amigo, né? Ele falou assim, quando fala mandrake, é porque é hora de ir embora, que a turma já está, né? Então ela fala assim, Pedro, mandrake, amor. Aí tipo, ele já sabe que tem que ir embora, né? Quando fala que o tempo está bom, é que a comida está muito boa. Porque como ele não enxerga, então fala assim, o tempo está muito bom, meu amor, pode ficar à vontade, pode se servir à vontade, né? Porque você não vai ficar falando, né, de maneira deselegante na festa de alguém. E eles têm esses códigos e a gente se divertiu muito porque você não entende, né? O tempo está ruim o tempo, a comida não está muito boa, tal, vamos embora. E eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo ele vem dar alguns toques na gente, assim, nesse culto. Ele fala algumas coisas para a gente e a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida que vão impactar todo o nosso futuro. O meu texto de hoje está em Efésios 4, versículo de número 30. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Gálatas, Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 30. Fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo aqui está dizendo do procedimento dos crentes, o que vocês aprenderam, o que vocês devem abandonar, a mentira, a ira, a inveja. E ele agora no final fala assim, e vocês não deixem o Espírito Santo triste. Agora a gente vai lá para o Evangelho de João, na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi o apóstolo João, que também escreveu o Apocalipse. No capítulo 14 de João, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Diz assim, João 14, versos 16 e 17. Jesus promete o Espírito Santo. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, a Deus, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Vamos orar? Senhor, eu lhe peço, por favor, que não sejam as minhas palavras ou a minha tentativa de tentar convencer alguém aqui. Mas, Senhor Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem, a mulher. Eu lhe peço que o Senhor toque os corações aqui presentes e que essa mensagem seja uma grande bênção, possa edificar famílias, vidas, possa abrir os nossos olhos para a verdadeira vida que há em Teu Filho Jesus, no Senhor, meu Pai, no Espírito Santo. Faz isso, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então pare de pensar no Espírito Santo como uma força, como uma energia. A Bíblia diz que ele é uma pessoa. Comece a pensar nele como uma pessoa. Antes de dormir hoje, dá boa noite para ele. Falei, boa noite. E quando você acordar amanhã, você fala que nem o salmista. Eu me deitei, dormi, acordei porque Deus me sustentou. Mas o Espírito Santo, agora a gente vai ter um dia. Vamos conversar, Espírito Santo? O que eu devo fazer? Será que eu devo escolher essa função do meu trabalho, do que eu vou ser no meu futuro, da minha profissão? Eu devo escolher simplesmente porque isso aqui dá muito dinheiro, ou aquilo? Ou será que eu preciso incluir o Espírito Santo nisso? Será que as nossas escolhas, a gente não precisa colocar essa coisa do... A Bíblia diz que ele é o
o conselheiro. E ele é um bom conselheiro. Ele é o melhor de todos os conselhos. O Espírito Santo, o Consolador prometido. A sua obra vai muito, muito além de dons espirituais. Ele que dá dons. Talentos, dons, é o Espírito Santo que dá. Mas o maior trabalho do Espírito Santo, a obra maior do Espírito Santo, sabe o que é? É deixar você parecido com Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Que o diabo, o inimigo de nossas almas, que ele quer tirar tudo que é imagem e semelhança de Deus, ele odeia. Por isso que a gente está dando aleluia e glória a Deus, envergonhando o inimigo, batendo na cabeça dele. Por quê? Porque ele quer tirar tudo que é bonito, belo, que vem do trono de Deus em nossas vidas e nos tornar seres desfigurados. Eu contei para vocês que eu fui assaltado, roubaram a minha aliança. E eu fiquei com medo, porque o rapaz estava tão assustado. E eu tinha ganho um agasalho que eu pedi para o meu irmão Samuca, da Ryan Grace, que eu também gosto de jiu-jitsu. E eles viram essa coisa de jiu-jitsu, acham que é polícia, não é? Eu falei assim, eu vou te matar, você é polícia. Eu pensei que eu poderia morrer. E eles levaram a minha aliança e foi uma situação muito... O que é isso? É um ser desfigurado. Deus não criou esses jovens para viver isso daí. Para roubar uma aliançazinha, tomar uma cervejinha e está tudo certo. Não. Deus não criou políticos para assaltar o dinheiro dos aposentados. Essas pessoas estão sendo seres desfigurados, e quem faz essa obra é Satanás, porque ele odeia Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer nessa noite: Satanás te odeia, amigão. Você está colocando Deus de fora da sua vida, mas você tem um inimigo que está te balançando e te levando para um caminho que depois de 20 anos você vai olhar e você está rindo agora, achando bonito, e as pessoas vão falar assim: que droga que você fez da sua vida nos últimos 20 anos? O que você construiu, amigão? O que você virou? Que caminho você... Há caminhos que ao homem parecem direito. Cuidado para não colocar as pedras erradas no pote. Porque, de repente, as pedras grandes não vão caber mais no seu pote. A gente vai se acostumando e a gente se torna uma espécie de daltônico. A filha do Billy Graham perguntaram para... Aliás, está sendo uma papagaiada essa coisa do... Como é que chama esse menino aí que é um pregador agora, coach Leonardo? Como é que é, meu filho? David Leonardo. A maior aberração que tem é esse David Leonardo se comparar ao Billy Graham, falar que vai ter a maior cruzada evangelística. Isso é uma piada. Desculpa. Você pode gostar do David Leonardo do jeito que você quiser, pode fazer esse corte, colocar na internet, mas essa é a maior piada de mau gosto que eu ouvi nos últimos tempos. Ele fez na inteligência artificial, que primeiro é uma coisa de mau gosto, imagem de inteligência artificial. Para quem tem uma editora infantil que valoriza os traços dos artistas, é uma coisa horrível, né? Aí, parece o Billy Graham, o maior de todos os tempos, e agora, o maior dos maiores. Meu amigo, esse cara não sabe, a diz, quem foi Billy Graham. Esse cara não sabe quem foi Billy Graham. Só uma historinha do Billy Graham. Uma vez chegaram para o Billy Graham e falaram assim: o único que pode derrotar o candidato fulano de tal nas eleições é você, Billy Graham. As pessoas vasculhavam todo o lixo da casa dele para saber se ele tomava vinho, para saber se ele usava algum remédio para dormir. Vasculharam a vida dele inteira, nunca acharam nada. E quando o partido político chegou para Billy Graham: você vai ser o nosso candidato, ele falou: você acha que eu vou deixar de pregar o evangelho para ser um presidente de uma nação qualquer? Claro que não. Essa comparação é ridícula e esdrúxula de missionários, pregadores, coach, que é só a vitória, a vitória. A vida não é só a vitória. A vida tem azedo, a vida tem cores tristes, a vida tem cores bonitas. O evangelho de Jesus é diferente do que essas pessoas estão pregando. É muito diferente. Agora, se comparar ao maior pregador da nossa história... Eu estive na África do Sul, em Cape Town, e eu ganhei, depois eles me mandaram um livro com a biografia do Billy Graham, que está lá.
Maracanã com 250 mil pessoas. E o Billy Graham, escute o que eu vou lhe dizer. Sabe por que as pessoas vinham à frente do apelo do Billy Graham? Porque ele tinha um segredo. Ele pregava, se dedicava e pregava o evangelho puro e simples. E na hora do apelo, ele falava: Espírito Santo, você é que convence. E ele se retirava do púlpito e as multidões se aproximavam, porque era o Espírito Santo que tocava os corações. Agora, o sujeito dizer que ele vai fazer a maior cruzada da história. Eu estou preocupado com esse Brasil que está cheio de evangélico, mas não muda, piora. É o sal que não dá sabor. O que está faltando, gente? Espírito Santo. E lembre, o diabo quer te destruir. Ele não gosta de você. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu vou rogar ao Pai para enviar um outro Consolador. O Espírito Santo fica triste. Alguns irmãos aqui no domingo passado tiveram misericórdia de mim, me viram. Eu não sei o que aconteceu comigo domingo. Estava sendo um culto muito normal. Quando a gente foi cantar aqui, parece que o Espírito Santo me pegou e falou assim: quando você não botar a cara aí no chão, eu não conseguia respirar. Eu sentia uma presença de Deus, assim, uma coisa fora do normal. E um choro doído. Aí eu lembrei do Espírito Santo, que ele fala assim, que ele chora por nós com gemidos inexplicáveis. Tem alguém que te ama, esse alguém é o Espírito Santo. Aleluia. E ele chora por você. E ele roga ao Pai. Satanás quer te destruir, o Espírito Santo fala assim: Deus, tenha misericórdia do James. Permita não que aconteça isso, Deus. Cuida dele, Pai. O Espírito Santo intercede por nós. Ele é uma pessoa, ele fica triste. Ele não é um vento, ele não é só um poder, ele não é um cabo de fibra, não. Ele é uma pessoa. Ele nos transforma à imagem de Cristo. É isso que ele vai fazendo. Claro que ele dá dons. Dá dom de línguas, dá dom de cura, dá dom de discernimento. Ele vai dando dom, sim, mas a coisa mais importante que ele faz é transformar a nossa vida cada dia parecida com a vida de Jesus e tirar tudo que não presta da gente. Vai nos santificando. Quando o João 14 aqui fala assim, um outro Consolador, não está dizendo alguém diferente, está dizendo assim, alguém idêntico a mim. Vai ser o Espírito Santo. Será, minha gente, que a gente não está falando muito, e deve falar muito, do Deus Pai, do Deus Filho. Mas chega no Espírito Santo, a gente parece que fica uma disputa de Corinthians e Palmeiras, batistas e pentecostais, presbiterianos. Quer ver, se você pegar uma igreja presbiteriana, eles valorizam mais o Deus Criador. E lindo isso. E o ensino da palavra. Se você pegar os batistas, eles vão valorizar mais Jesus, a cruz. Lindo isso. Mas a gente não deve desprezar o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Será que alguém tem autoridade para dizer que os dons do Espírito Santo ficaram nas páginas enterradas de Atos dos Apóstolos? Me mostre um texto bíblico que diga isso. O Espírito Santo é o dínamo, é o poder. Sabe o que ele fala, Fernando? Ele fala o seguinte, que quando a gente não sabe o que dizer, ele vem e coloca as palavras na nossa boca, né, pastor Binho? E ele vai revelando as coisas. Vai revelando as coisas até secretos do coração. E o Espírito Santo me faz querer louvor, palavra, igreja. Eu duvido que uma pessoa cheia de Espírito Santo não quer frequentar uma igreja. Claro que quer frequentar a igreja. Quer estar em comunhão com os irmãos, aprendendo uns aos outros, os mandamentos recíprocos, e assim vai. Outro conselheiro. Muitas coisas iam ser diferentes na vida dos discípulos, muitas coisas. Mas tem uma coisa que Jesus vem e fala assim, tem uma coisa que não vai ser diferente. O que, Jesus? O outro Consolador. Vocês vão passar lutas, necessidades. Parece que Jesus estava antevendo. Muitos de vocês vão ser martirizados. Mas vocês vão ter um outro Consolador. Eu disse para vocês, e essa é uma percepção minha, eu acredito que realmente nós que somos do Senhor e que temos o Espírito Santo,
quando aqueles homens estavam sendo queimados na arena do Coliseu. E cantavam. E quando morriam, o outro continuava a canção. O Espírito Santo vem e nos dá um plus. Vem e nos pega. Como pegou a nossa querida irmã Márcia ali no Hospital Einstein. Não conseguindo mais respirar. O Espírito Santo vem e te abraça. Canção que nós cantamos aqui, em teus braços, Senhor. É o meu descanso. Você vai para a sua verdadeira casa. Quando você põe a sua fé em Cristo, você tem um companheiro de viagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Paráclito, né? Aquele que está ao lado. Mas que tal você convidar ele para entrar? Meu pai tinha uma Kombi. E a gente pegava as pessoas para levar para a igreja na Kombi. Eu ia pegar a minha namorada, a Silvinha, de Kombi. A Kombi pula muito assim, né? A direção parece que fica aqui embaixo, assim, é diferente. E a gente pegava a Kombi e ia pegando as pessoas. Por que eu estou falando da Kombi, Silvia? Paráclito. Então, a Silvinha ficava ao lado da Kombi, assim. Agora o Espírito Santo está falando, Silvinha, assuma a direção da Kombi. Espírito Santo, assuma a direção da minha vida. Eu quero filtrar as minhas decisões baseado na tua palavra. Porque o Espírito Santo, escute o que eu vou dizer, ninguém vai ser mais cheio do Espírito Santo do que cheio da palavra de Deus. Não existe isso. Sabe o que acontece com a gente? É porque tem muita brincadeira com o Espírito Santo. E aí a gente fica traumatizado. Não é piada o que eu vou dizer, mas já teve profecia na igreja assim. Eis que falo contigo, meu servo. Espírito Santo. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Só faltou falar, é pique, é pique, é pique. Aí você fala assim, mas você está de brincadeira, né? Irmãos orando, desculpe a coisa esdrúxula, para as irmãs dizendo, Deus está curando a sua próstata. Existe muita brincadeira. Nossa, minha família, a gente já vivenciou esse tipo de experiência muito ruim. De pessoas que são muito corajosas, que falam no nome de Deus, mas não foi Deus que falou e não é o Espírito Santo de Deus que está falando. Aí a gente trava e a gente acha que o Espírito Santo, Não. Não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o Espírito de verdade. E ele testifica de Jesus. Ele testifica do Pai. Ele te enche da palavra, não é uma coisa desassociada da Bíblia. O Espírito Santo é um holofote que aponta assim, para a palavra, para o louvor, ele te faz parecer mais com Jesus. Ele te faz querer o jeito Jesus de viver. Lá no Paulo escrevendo, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Até hoje existe contenda, algumas pessoas defendem que o vinho que Jesus bebia não era um vinho fermentado, e outros acreditam que sim. Tal. Essa contenda continua. Mas a parte do versículo importante é a seguinte, em vez de vocês ficarem discutindo isto, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Fiquem bêbados do Espírito Santo. Deixa ele, o álcool não controla o bêbado. O texto está dizendo assim, deixa o Espírito Santo controlar você. Porque você vai viver melhor, a sua vida vai ser melhor. Não vos embriagueis com vinho. Deixe o Espírito Santo embriagar, controlar a sua vontade, a sua vida, transformar você por completo. Para a gente encerrar, quais são as obras do Espírito Santo na nossa vida? Primeiro, o Espírito Santo nos regenera. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já foi batizado, sabe quem fez isso no seu coração? O Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando você fala assim, eu fui lá na frente, aceitei o apelo, foi o Espírito Santo que te conduziu até lá, porque ele te convenceu. Então o Espírito Santo nos faz nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, você já nasceu do ventre da mãe, mas você precisa nascer do Espírito Santo. Você é mestre em Israel e não sabe isso? Porque, Nicodemos, quem não nascer do Espírito Santo de novo, não vai para o céu. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele habita em todo crente. Você passa a ser um templo do Espírito Santo. Você tem que tomar cuidado com o que você bota para dentro desse templo. Tem gente que fala assim, não pode tomar vinho, né? Não
não pode tomar uma cervejinha de trigo, não pode, não pode. Em algumas situações, realmente não pode. A Bíblia não recomenda. Em outras, sem problema. Porque a Bíblia vai recomendar o seguinte: o embriagar-se é pecado. Espero não encontrar nenhum irmão bêbado, né? Mas o cara toma 2 litros de Dolly. E ele acha que está tudo bem. Come doce, açúcar e... Não, nós somos templo do Espírito Santo. O vosso corpo não te pertence mais. Ele é um templo do Espírito Santo. É a presença de Deus que vai nos transformando. E a gente começa a se enxergar assim como Coríntios 6:9. Não sabeis que vocês são templos do Espírito Santo? A terceira coisa, o Espírito Santo nos santifica. Eu estou lendo um livro muito interessante do Larry Crabb, fala assim, chega de regras. E nós crentes, a gente acha que se a gente cumprir muitas regras, nós vamos ter um resultado bom ali na frente. E deixa eu lhe dizer, não é isso. Não é o cumprimento de um monte de regras que vai nos santificar. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem nos conduz a esse processo de santificação é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem produz o fruto do Espírito em nós. Nós falamos de dons espirituais, né? Que são presentes que Deus nos dá. Todo crente tem dons espirituais. Mas tem uma coisa que todo crente precisa ter, diferente dos dons, que são os frutos do Espírito. Eu não consigo me controlar. Vai precisar. Porque o Espírito Santo nos ajuda a controlar. Você a cada dia vai sendo transformado, convencido, né? Vai sendo santificado e vai produzindo o fruto do Espírito. O que a gente fala? Que é o fruto do Espírito Santo. Então a santificação não é um esforço humano apenas. A santificação é uma obra contínua do Espírito Santo. E se você pegar para o pastor Binho aqui, ele está em primeiro lugar, eu estou em segundo, os crentes mais velhos aqui da igreja. Se você fala assim, Binho, e se você já chegou lá, ele fala assim, não, eu ainda estou em obras. Por quê? Porque esse processo de santificação na vida dele, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoando, e isso é obra do Espírito Santo. A quarta coisa que o Espírito Santo faz, ele nos consola, e ele testifica. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quer ver uma coisa? Ninguém aqui nunca foi para o céu. A gente tem saudade do céu. A gente quer estar no céu. É uma coisa que eu não consigo entender. Ele vai testificando em nós. Às vezes você vê um negócio assim que você fala assim, isso é fogo estranho, esse negócio aí não está muito certo o que estão fazendo. Né? Então, o Espírito Santo vai testificando, vai nos dando paz, vai trazendo esperança em meio às tribulações, às lutas. Testifica no nosso coração que a gente é filho de Deus. Quinto, o Espírito Santo nos capacita. É Ele que nos capacita. Lá em Atos fala assim, recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Ele não está te chamando para ser um pregador. Ele não está te chamando para você ser um professor. Ele não está te chamando para você falar, agora eu sei igual o nosso professor Luiz Saião, o grego, o hebraico. Não! O Espírito Santo está te chamando, sabe para quê? Para você falar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida como testemunha. E ser-me-eis testemunhas. O Evangelho alcançou o mundo, alcançou muita gente por causa das testemunhas. Paulo ficava acorrentado com um soldado romano, e acho que ele olhava e falava assim, que plateia, bope de Roma, que plateia maravilhosa. Eu vou pegar aqui, E falava de Jesus. E aquele soldado chegava em casa, era impactado e testemunhava, e o Evangelho ia avançando, ia crescendo. Então o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá coragem para testemunhar. Coragem. Tem gente que tem coragem de fazer coisa ruim. Mas tem gente que tem coragem de fazer coisa boa.
E o Espírito Santo nos traz essa coragem para testemunhar do Evangelho e dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Espírito Santo nos inspira, nos guia. Penúltimo, o Espírito Santo nos guia e nos ensina. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele nos conduz em decisões, em escolhas importantes da nossa vida. O Espírito Santo nos ensina, nos lembra as palavras de Jesus. É incrível isso, né? Vem um texto bíblico na nossa cabeça, ele vai nos lembrando. E onde você tem uma direção, não tem uma confusão. Sabe? Tem clareza, tem direção divina. E para encerrar, o Espírito Santo, ele nos sela. Ele é o selo da nossa salvação. Efésios 1, de 13 a 14, fala assim: fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é o selo de Deus em nós. Você tem o Espírito Santo? É engraçado que Paulo, um pouco lá na frente, os discípulos, eles vão visitar uma igreja e as pessoas falam assim, ele fala: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles falam: não, nós fomos batizados no batismo de João. A gente nem sabe dessa coisa do Espírito Santo. Perguntaram para um rapaz lá: você foi batizado no Espírito Santo? Ele falou: não, fui em São Paulo mesmo. Então era mais ou menos o que estava acontecendo lá na igreja. Foi batizado no Espírito Santo? Não, foi do João. A gente nem sabe que... Então, vocês recebam o Espírito Santo. A igreja para de empurrar uma roda quadrada. E agora, e sabe o que acontece, meus queridos? Vocês, a gente é família. Vocês estão pensando que a coisa vem daqui, ó. É o pastor James, é? Não. Deus levanta vocês aqui, ó. Deus começa a levantar pessoas que começam a querer orar, que começam a querer buscar mais a presença de Deus, começa a amar jovens, adolescentes, começa a dedicar o seu tempo, começa a trabalhar para Jesus. Deus começa a levantar pessoas poderosamente como testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Selo de Deus em nós. Pertencemos a Cristo. E Ele nos guarda até o dia final. Agora, eu venho de um berço pentecostal. Por favor, não confunda pentecostal com neopentecostal. Basicamente, a diferença é que o neopentecostal é a teologia do sucesso. É uma espécie de David Leonardo e companhia limitada. Se você está achando ruim que eu estou citando os nomes, você acha ruim também com Paulo. Que Paulo fala assim: Alexandre, o Fileto, esses caras aí, tudo picareta, entendeu? Tipo, mora em Orlando, ganhando muito dinheiro, de igreja, tá. Quero ver trabalhar que nem o pastor Binho, e o Cris, o Pedro, todo mundo, e todos os músicos aqui, ninguém ganha nada. Zero. A gente quer pagar para trabalhar. Porque a gente acredita, porque a gente, né, não somos melhores do que as pessoas, não, mas eu acho que quem lucra pela causa que defende não vale nada, na minha opinião. Eu realmente não respeito essas pessoas que lucram pela causa, seja política, seja o que for. Meu time é Jesus, não é? A gente não pode perder Jesus de vista. Mas não confunda neopentecostal com pentecostal. Porque nós tínhamos lá nos Estados Unidos as igrejas metodistas, as igrejas presbiterianas, os anabatistas e tal, que são de Deus. Nossa, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou... Mas, de repente, Deus levanta lá na Rua Azusa um pregador chamado William Seymour, no ano de 1900, quando começa também lá na Europa um movimento, no país de Gales, também foi nessa época de 1900, que em um ano eles sacudiram o país de Gales. Agora, William Seymour pregando no ano novo, as pessoas que passavam perto daquela oficinazinha, um caixote tipo de laranja, ele era cego de um olho, negro, pequenininho, gordinho, de terno, pregando. Estudou num seminário que não podia entrar negros. Ele estudava para o lado de fora, anotando assim, ó. O Espírito Santo falou: fica do lado de fora. Ele falou para o dono do seminário: a gente não pode receber pessoas pretas aqui. É proibido. Ele falou: mas se eu ficar aqui, ó, do lado de fora, só escutando e anotando, aí pode. Ele se submeteu a isso. E quando ele volta, o Espírito Santo toma aquela igrejinha, que as pessoas que passavam na frente, as pessoas começaram a chorar e sentiam uma glória de Deus invadindo aquele lugar. Aí pega dois batistas,
da Suécia, não sei de onde, manda lá para Belém do Pará, no Brasil, e começa a Igreja Assembleia de Deus. Onde você vê os cultos americanos, aqueles cultos lindos, maravilhosos de igrejas pentecostais, varreu a América. Foi um avivamento do Espírito Santo. Espírito Santo agindo. Não era Jesus como um meio de conquistar coisas. Não era Jesus como um cartão de crédito para melhorar de vida. Era o agir do Espírito Santo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe sim o Espírito Santo que convence e que a gente aceita Jesus. Existe o Espírito Santo que nos dá dons. Existe sim. Existe o Espírito Santo que nos coloca na gente o fruto do Espírito e a gente passa a ser pessoas melhores e produzindo os frutos na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. Mas existe sim, legítima, uma quarta experiência com o Espírito Santo. Eu não sei o nome que você quer dar. Se é batismo com o Espírito Santo, se é enchimento, se é unção, se é... O nome para mim pouco importa, mas as pessoas que começam a consagrar a sua vida e falam, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Tu és um doce Espírito. Até agora eu tenho Te colocado de lado da minha vida. Eu nem tenho a percepção de que nós estamos juntos. Mas a sua obra é tão importante na minha vida, Espírito Santo. O Espírito Santo começa a te tocar. De repente você pode ter sonhos, visões. De repente você pode até falar uma nova língua. Deixa eu falar de língua. Estranhas. Eu acho que as línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Que está sendo muito mal usada nas igrejas de hoje. Porque Paulo fala assim, o que adianta? Eu oro em línguas. Eu recebi o dom de línguas. Mas o que adianta eu ficar orando aqui em línguas e vocês falam assim, está rolando lá. Né? Eu preciso ensinar a Bíblia, eu preciso fazer um culto racional, a não ser que alguém interprete essas línguas. Existe discussão se aquela língua de Atos eram línguas, outros idiomas ou não? Sim, mas a experiência da igreja pentecostal é a seguinte, você começa a consagrar a sua vida, você começa a querer mais de Deus, Ele passa a ser o seu tudo, você começa a buscar Ele em primeiro lugar, você começa a sentir uma coisa diferente, e você começa a orar mais, você quer orar de madrugada, você quer orar pelo seu marido, quando seus filhos estão dormindo, você vai lá e põe a mão neles, e você começa a abençoar e orar, e você, para o seu trabalho, você passa a ser uma pessoa melhor, e o Espírito Santo vai tomando conta. E às vezes você está num culto, que você começa a bater no inimigo, glorificar, aleluia, glória a Deus e tal, mas o seu coração está assim nas coisas do Senhor, e você começa, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és lindo, e de repente falta palavras para você adorar, para você glorificar, para você exaltar o nome de Deus, e sai uma coisa assim, que você não sabe o que você está falando, mas o seu espírito ora bem. Então, a oração de línguas, em línguas estranhas, nós costumamos dizer que é um dom pijama. Você usa para você mesmo, não para outras pessoas. Você usa para a sua edificação. Antes desse culto, nós estávamos com alguns irmãos ali. Você sabe que agora está tendo uma guerra espiritual aqui, né? O diabo que não gosta de você está colocando minhocas na sua cabeça. Entra nessa não. A igreja que eu frequentei aqui na Morato, na Pereira da Rocha, ela era uma igreja como a nossa, assim, começou a encher muito, aí ficava as cadeiras do lado de fora e tinha uma padaria do lado, né? E alguns maridos iam comprar o frango assado, encontravam com os amigos e não voltavam para casa, né? E eles tomavam todas, aí sabia que ia ter um jazz em casa, porque não trouxe o frango, porque ficou bebendo, o álcool tomou conta. Aí, quando eles viam a igreja, eles ficavam... Né? Aí, eu estava sentado numa cadeirinha fora, assim, e tinha 2 bêbados. E um começou a ouvir o pastor pregar, e ele querendo entrar. Aí o outro puxou e falou assim, vamos embora que isso pega. Eu preciso alertar os senhores que isso pega. Se você entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus, Ele te pega mesmo.
Talvez Ele te dê outros dons. Mas a gente não precisa limitar os dons do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo em nossa vida. Eu reconheço na vida de muitos de vocês aqui que Deus deu um dom, uma capacitação para vocês fazerem certas coisas. E a nossa igreja precisa disso. Eu reconheço, por exemplo, na vida da Fernanda, minha cunhada. Você já pediu para a Fernanda orar por você? A oração dela é comum. Mas a gente sente um negócio estranho ali, um negócio... Tem um fogo ali. Quando você vê um irmão consagrado que Deus capacitou para cantar, a honra não é para ele. A honra é para o Senhor. Então o Espírito Santo, ele é lindo. E para encerrar, não existe nada mais democrático do que o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Porque não é o pastor que distribui os dons. É Deus quem distribui os dons do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. Do jeito dele. Vamos ficar de pé. Sandrinho, tem uma canção que fala assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu queria cantar com o Pepe e com você essa canção. Enquanto o meu amigo que está aqui, será que o Espírito Santo é só uma influência na sua vida? Será que o Espírito Santo é só um sentimento na sua vida? Ou ele é uma pessoa? Será que o Espírito Santo na nossa vida é o mesmo que Jesus na nossa vida? Você sabe que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi batizado por João, o seu primo. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Flávio? Aconteceu que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Sabe qual é o Espírito Santo? Esse mesmo que a gente está falando aqui, que veio sobre Jesus. Jesus precisava do Espírito Santo para começar o seu ministério. Será que Deus está falando para alguém aqui hoje, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito? Você está empurrando a sua profissão, a sua carreira, as suas coisas, uma roda quadrada, querendo fazer acontecer. Deixa eu dizer, amigo, o Espírito Santo é tão lindo, que ele te faz chegar na frente e ele cria um caminho para você. Eu vejo na minha vida profissional, o Espírito Santo fez isso. Eu era o pior aluno da escola. Eu trabalhar com livros. Que isso, cara, você está maluco? Eu não gostava de ler. O Espírito Santo falou assim: James, você vai chegar na frente, mas nós vamos criar um caminho completamente diferente. Eu posso ir na frente? Vai, Espírito Santo, vai. Assume o controle, Espírito Santo. Não há como viver uma vida cristã sem depender do Espírito Santo. O Espírito Santo continua agindo nos nossos dias. Ele não é apenas uma lembrança. Ele quer nos encher nessa noite. Nós somos vasos e vasos furados. Essa promessa não era só para os discípulos lá em Atos. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Deus quer batizar pessoas aqui hoje com o seu Espírito Santo. E sabe de uma coisa? O enchimento do Espírito Santo é contínuo. Contínuo. Ele não quer só visitar você. Ele não quer só tomar um cafezinho diário com você. Ele quer habitar em você. Ele não quer viver de cafezinho. Ele não quer viver de farmácia. Me ajuda. Ele quer ser o seu guia. Ele quer ser a sua verdade.
Ele quer que você o reconheça e fale: Espírito Santo, habita plenamente em mim. Transforma os meus maus traços de caráter. Transforma a minha vida. Não reduza o Espírito Santo a consolador, a um papel qualquer. A gente precisa dar espaço para Ele, que Ele atue, nos guie. Irmãos, a igreja sem o poder do Espírito Santo é apenas uma instituição. Mas com o Espírito Santo ela transforma vidas.